Clínica odontológica faturando 20 mil. Quanto de imposto? Olá, meu amigo, doutor, doutora, dentistas, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, dá uma pausa nesse vídeo, se inscreva em nosso canal para você sempre ficar por dentro das novidades que a gente coloca por aqui em relação à redução de impostos de maneira legal, assuntos trabalhistas, gestão financeira e diversos outros que podem te ajudar aí no seu dia a dia profissional, no seu dia a dia empreendedor. Uma dúvida muito recorrente é: quanto eu pago de imposto se eu tiver uma clínica faturando 20 mil? Se eu vou montar um consultório odontológico ou se eu já tenho, se eu vou montar, a dúvida é quanto eu vou pagar, se eu já tenho é a dúvida, será que eu estou pagando o menor imposto possível? E eu vou te dizer o seguinte, isso vai depender, é claro, do regime tributário escolhido para a empresa que você constitui ou vai constituir. O regime tributário são tipos de apuração e pagamento de impostos. Então, se você escolhe ser optante do Simples Nacional, você vai pagar um percentual e vai pagar o imposto num determinado valor. Se você escolhe ser lucro presumido, seria outro valor, lucro real, outro valor. E a empresa pode escolher qual regime tributário ela quer seguir. O problema é que, na hora de escolher o regime, é preciso contar com uma contabilidade que seja especializada no ramo odontológico, para que ela faça uma simulação para verificar qual é a melhor situação de momento para o seu caso, porque não tem receita de bolo. Isso vai depender se o proprietário, se o dentista tem renda em outros lugares ou não, o quanto o CNPJ vai faturar ou já está faturando. Então, tem que levar em conta uma série de variáveis que vão influenciar nesse planejamento. E aí, ao fazer a simulação, a gente tem condições de saber se o melhor modelo é ser optante pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Então, é preciso, a primeira coisa que você precisa ter ciência é isso, que tem que ter uma contabilidade especializada e que faça esse planejamento tributário para te enquadrar no melhor modelo. Mas, apesar de não haver receita de bolo, na grande maioria dos casos, as situações são parecidas, né? E para um consultório que fatura 20 mil e que o dentista não tem renda em outro local, a única renda dele é em relação ao consultório, o total de impostos vai ser aí de aproximadamente 10,9%, 11% no total, tá? E o que engloba isso? Eu estou considerando uma empresa enquadrada no Simples Nacional com a aplicação da estratégia do fator R, então o dentista vai ter uma comprovação de renda aí aproximada de R$5 mil mais ou menos, vai pagar um INSS de R$ 485,64, vai pagar um imposto de renda retido na fonte de R$ 509,84, e isso vai totalizar R$ 995,48 e mais R$ 1.200 referente ao imposto sobre as notas emitidas. Isso tudo junto dá um custo tributário total para você de R$ 2.195,48, que representa aí mais ou menos 10,9% do faturamento de R$20 mil. Se o faturamento sobe, se o faturamento desce, tudo isso impacta nesse percentual. Isso aqui foi só um exemplo que eu te dei, para você ter uma ideia de o quanto seria um percentual razoável. Não estou dizendo nem que ele é barato, é caro, né? Imposto sempre é caro. Mas seria um percentual reduzido para você ter uma comprovação de renda, para você deixar a sua parte pessoa física totalmente regular, pagando o INSS, contribuindo para a Previdência, pagando o imposto de renda que eventualmente pode até ser restituído na época da sua declaração de imposto de renda, dependendo dos seus gastos com saúde, de quantos dependentes você tem, se você tem ali aquelas variáveis que permitem dedução, né? E aí, juntando isso tudo, você pagaria mais ou menos aí em torno de 10,9%. Mas, eu volto a dizer, o mais importante é que seja feito o planejamento tributário. E, digo mais, o planejamento tributário não deve ser feito apenas quando a empresa começa. O planejamento tributário tem que ser feito todo ano. Por quê? Porque existe uma possibilidade de mudança de regime tributário todo mês de janeiro,
Então, todo final de ano, ali por volta de novembro, dezembro, o ideal é que seja feita uma revisão do regime tributário utilizado atualmente naquele ano que está findando, verificar se os valores de faturamento, os valores, se o sócio continua sem ter renda por fora, ou se passou a ter, se deixou de ter, e juntar todas essas informações para fazer uma nova simulação e, de fato, avaliar se aquele modelo é o melhor ou se compensa mudar em janeiro, aproveitar a virada de ano para mudar em janeiro de regime e se enquadrar num regime que seja mais adequado para o ano que começa. Tá? Então, resumo da história. Conte com uma contabilidade especializada no ramo odontológico, faça o planejamento tributário no início e todos os anos e você sempre terá garantido aí que vai estar pagando o menor imposto possível dentro da legalidade para poder se concentrar com tranquilidade ao tratamento dos seus pacientes, à profissão que você tanto gosta, tá bom? Dá um joinha para a gente elevar o conteúdo desse vídeo ao maior número de pessoas possível e muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Um abração, até mais, tchau!